Pânico, hein? Pânico em Brasília. Até quase derrubei aqui o celular. Ó, primeiro eu peço a sua inscrição aqui no canal, que aqui a gente segue na luta contra essa corja fascista maldita. Tá chegando o dia D e a hora H. Dia D e hora H é a hora em que será preso o chefão da quadrilha, viu? Ó, começou aí uma campanha aí de parte da mídia para mostrar os crimes do Bolsonaro, coisa que não vinha acontecendo faz alguns meses. Essa semana o Bolsonaro teve aí a sua pior semana dos últimos meses. Por quê? Começou a semana com a prisão do Walter Delgatti e aí o que foi exposto em toda a imprensa, nas redes sociais, foi a tentativa ali do Bolsonaro de usar o hacker da Vaza Jato para hackear as urnas eletrônicas. E ali o conluio do Bolsonaro com a Carla Zambelli para tentar hackear o Alexandre de Moraes e tudo mais aí do caso. Esse caso vai ter uma delação do Walter Delgatti Neto que vai pegar em cheio o Bolsonaro e a Carla Zambelli. Também veio à tona que o Walter Delgatti disse que foi o Bolsonaro quem mandou ele fazer aí tudo que fez. Então, o Bolsonaro é o mandante, diz Walter Delgatti Neto. Não sou eu, Thiago dizendo, é o cara que tá preso que vai delatar. O Walter Delgatti também falou aí em interlocutores, saiu ali na coluna do Joaquim de Carvalho, que ele, ó, eu desmascarei o Sérgio Moro, eu soltei o Lula, agora eu vou prender o Bolsonaro e a Carla Zambelli. Pô, esse cara, esse é porreta, viu? Não fique no caminho de Walter Delgatti, que ele passa como um trator por cima dos inimigos. Pois bem, e aí o que acontece? Depois disso, a Globo mostra, e saiu no Globo, o escândalo do Rolex do Bolsonaro. O tenente coronel Cid tentou vender um Rolex por 300 mil reais, era o preço inicial que ele queria, um Rolex que vale mais que 300 mil reais, segundo a própria Globo. Aí tem uma coisa, o Bolsonaro devolveu muitas joias que ele tinha embolsado quando foi presidente, devolveu muitas joias para a Controladoria Geral da União, enfim, para os órgãos públicos. O Rolex não. O Rolex sumiu, o Rolex desapareceu. Onde está o relógio do Bolsonaro? O Rolex de diamantes. Não sabemos, ninguém sabe onde está. Será que o Bolsonaro vendeu o relógio? A coisa ficou pior porque o tenente coronel Cid tentou explicar. E aí, esse pessoal é muito burro, Pensa uns 2, 3 dias, o cara tá preso. Se ele não explicar por 2 ou 3 dias, ninguém vai ficar cobrando explicação dele, tá preso. Então pensa um pouco antes de falar. Não pensa. O tenente coronel Cid disse que ele estava apenas querendo saber qual era o preço do relógio. Ele não sabia qual era o preço, então por isso ele queria saber o preço. Olha, o e-mail era claro, ele queria que a secretária pessoal lá do Bolsonaro, que ela encontrasse compradores para o relógio. Não queria saber o preço. Saber o preço, ele perguntava, olha, eu tenho um relógio tal, modelo tal, só que esse é cravejado com não sei o que lá. Você pode me dizer o preço? Ou ele entregava o relógio para assistente, falava, vai no especialista e manda avaliar o preço, por favor. Eu não sei o preço disso aqui que eu recebi, tenho que declarar qualquer coisa. Não. Ele pediu para ela encontrar compradores. E aí, sabe qual é a pior parte? Ela tentou tirar o dela da reta, ela tentou falar não é comigo, e a nota oficial que ela solta diz o quê? Que ela encontrou e mandou os e-mails dos potenciais compradores para o tenente coronel Cid, que o resto ela não sabe o que aconteceu. Quer dizer, ela foi além na informação. E eu vi a Globo ignorou isso. Talvez o jornalista não tenha percebido, quase todo mundo que falou sobre o assunto, aliás, todo mundo que falou sobre o assunto ignorou isso. A nota oficial da Marina Ferrani, né? É o nome dessa assistente, diz o seguinte, que ela realmente encontrou compradores para aquilo. Quer dizer, foram além. O que o tenente coronel Cid fez com o e-mail dos compradores? Seria bom saber. Seria bom quebrar o sigilo do e-mail dela, talvez ela não tenha deletado os e-mails, e ver que e-mails eram esses e contactar essas pessoas. Talvez sejam pessoas que não estejam nem no Brasil, mas você chegou a comprar um Rolex? Foi oferecido isso? Tem um cara que é comprador do Rolex. O cara ter comprado não é crime, ele comprou ali um negócio legal, tinha certificado. Agora, o tenente coronel Cid ter vendido, tá em flagrante. Você embolsou dinheiro de um presente que você recebeu. Aí aconteceu a maior das coincidências. Lá no Paquistão, e para quem não sabe, o Paquistão é um país do tamanho do Brasil, não em dimensões, mas o Paquistão também tem 200 milhões de habitantes. Lá no Paquistão, sabe o que aconteceu? O ex-primeiro-ministro, que lá é um sistema
é um sistema que tem primeiro-ministro. O Brasil é presidencialismo de coalizão e lá é parlamentarismo. Então, o primeiro-ministro de lá é como se fosse o presidente, o cara que manda no país. O ex-primeiro-ministro do Paquistão, que foi deposto no ano passado, ele foi preso. Sabe por quê? Porque ele vendeu presentes que ele recebeu em viagens oficiais. Aí pronto, aí a imprensa, principalmente a Globo, saiu, o Jornal Nacional, deu minutos de matéria sobre o ex-primeiro-ministro do Paquistão. Quando é que eu ia imaginar que o Paquistão estaria no Jornal Nacional? Olha, o ex-primeiro-ministro foi preso porque vendeu presentes. A propósito, o ex-presidente Jair Bolsonaro também tentou vender o Rolex. Aliás, tentou, é o que a gente fala agora, é capaz de já ter vendido. Então você vê que já tem casos aí de países que prendem os ex-presidentes. No caso, o ex-primeiro-ministro do Paquistão, lá o que aconteceu no Paquistão nos últimos meses foi o seguinte, era um primeiro-ministro que não era alinhado com os Estados Unidos, era um primeiro-ministro que estava mais alinhado com os BRICS e ele sofreu ali um golpe. E aí chegou um outro governo, bem parecido com o que aconteceu no Brasil, com o que aconteceu na Bolívia, com o que está acontecendo na Argentina nesse exato momento, com o que está acontecendo na Colômbia, com o que aconteceu no Peru, que é o seguinte, tem um presidente que não é aliado aos Estados Unidos, ele cai e depois ele é preso. O problema é que lá no Paquistão, o ex-presidente realmente recebeu os presentes e não tem os presentes mais. Ele vendeu os presentes. Todas as matérias que eu li dão conta de que ele realmente vendeu os presentes. Obviamente, eu não sou paquistanês, não estou acompanhando de perto a política do Paquistão. Eu lembro quando o Lula foi preso, as matérias no exterior também diziam a versão da Lava Jato. Ele foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Alguém que lia aquilo em inglês, em espanhol, em outro país, ia falar, caramba, então o ex-presidente Lula cometeu corrupção e lavagem de dinheiro e achar que é verdade. Não sei, ainda mais por ser um presidente que não era alinhado aos Estados Unidos, se ele realmente vendeu os presentes. Mas que aconteceu uma mega coincidência, mostrando que, olha, já há precedentes de ex-líderes sendo presos por venderem presentes. E na semana em que o Bolsonaro, em que a gente sabe que o Bolsonaro vendeu o Rolex, aí a coisa fica bem difícil para o Bolsonaro. Então o Bolsonaro teve uma reunião decisiva com seus advogados e com o Valdemar da Costa Neto. Nessa reunião eles começaram a tratar do caso Carla Zambelli. O Bolsonaro é a favor de jogar a Carla Zambelli aos leões imediatamente. Bolsonaro já falou isso e o Bolsonaro brigou com o Valdemar da Costa Neto na segunda-feira passada, né? Porque quando o Walter Delgatti Neto foi preso e o Alexandre de Moraes, foi segunda ou terça, também autorizou busca e apreensão nos endereços da Carla Zambelli, o Valdemar da Costa Neto foi às redes sociais e resolveu falar que, olha, isso é um descalabro, isso é inaceitável, isso é uma agressão. O Bolsonaro ficou, pô, cara, você vai afrontar o Alexandre de Moraes, o Valdemar, você não aprendeu nada, cara. Agosto de 2023, era julho ainda, né? Mas julho de 2023 você não aprendeu ainda que não é pra fazer isso, Valdemar? Você é burro, cara, você é burro. Pois bem, aí tiveram outra reunião. Nessa reunião, os advogados explicaram, ô Bolsonaro, sua situação está crítica. E é o seguinte, não dá para você jogar a Carla Zambelli aos leões. Não dá. A Carla Zambelli, se for jogada aos leões, a primeira coisa que ela vai fazer, não é a segunda, é a primeira coisa que ela vai fazer é te delatar, Bolsonaro. Você vai logo depois dela. A situação da Carla Zambelli piorar, Bolsonaro, é ruim para você. Então você pode não querer fazer a defesa dela, ok, mas jogar aos leões não dá. Não dá. Então o Bolsonaro já começou ruim a reunião para ele, já ficou bravo, porque o que o Bolsonaro quer, ele culpa a Carla Zambelli por ter perdido a eleição. Toda vez que eu lembro disso, me dá uma vontade de rir, e o cara não tem nenhuma autocrítica mesmo, né? E aí, o que acontece? Se a reunião começou ruim, aí foi piorando, foi piorando bem, porque avisaram, o Bolsonaro, é o seguinte, o caso do Rolex é pior que o caso das joias. Você estava com medo do caso das joias? Estava? Pois bem, então prepare, esse caso é muito, muito, muito pior. Não se sabe se o Bolsonaro ainda tem esse Rolex. Esse Rolex não foi devolvido. O Bolsonaro não devolveu. Ele não apareceu com o Rolex, ele não falou que ainda tem, ele está calado sobre o caso. O caso veio à tona na quinta-feira, faz 5 dias, o Bolsonaro está calado. É raro o Bolsonaro ficar calado. Eu vou te dar um exemplo. O Bolsonaro foi aí acusado, não sei que acusação tem nisso, de repassar dinheiro do Pix, que ele recebeu aí 17 milhões de Pix, em 10 dias recebeu 17 milhões. Deve ter sido no total bem mais, que os bolsominions são muito burros. De repassar parte desse dinheiro para Michele Bolsonaro,
para um sobrinho dele e para mais uma ou duas pessoas, tá? Para um assessor dele e tudo mais. Aí o Bolsonaro falou, pô, 17 milhões, eu repassei 57 mil para Michele, não é nada, são pagamentos de despesa, ó, paguei não sei quanto, não é nada, eu passei 13 mil para o meu sobrinho, é porque ele trabalha numa lotérica e eu tava jogando na Mega Sena. O cara recebeu 17 milhões de Pix, mas gasta 13 mil jogando na Mega Sena. Aí o Bolsonaro falou que ele fez 2 quadras. Eu lembro de um político, um ladrão, que depois chorou. Eu era criança, não vou lembrar o nome. Quem tem um pouquinho mais de idade que eu, tem 35 anos. Se você tiver um pouquinho mais, deve se lembrar. Um político que foi pego, que ele ganhou trocentas vezes na loteria. Ele falou, eu sou muito sortudo. Aí descobriram que ele estava lavando dinheiro. Descobriram que ele pegava dinheiro sujo. Aí imagina, o cara roubou 100 mil. Pô, vai fazer o quê? Não dá para gastar 100 mil porque a Receita Federal, o COAF virou em cima. Aí o cara fez o quê? Ele ia lá na fila da Caixa Econômica... Ele não, algum assessor, né? Na fila da Caixa, quem tá para receber. Ah, você fez o quê? Nossa, eu fiz uma quadra na Mega Sena. Ah, é? Deu quanto? Aí, deu 10 mil. Pô, te pago 12 mil aí pelo seu bilhete premiado. Você aceita? Tá. Aí ele pega 12 mil de dinheiro sujo, paga pro cara e pega um bilhete de 10 mil. Vai lá, recebe 10 mil, lavou dinheiro, lavou 10 mil reais. E pagou 12 pro cara. Como é pouco, o dinheiro lá sujo pro cara não vai mudar, não virão órgãos de fiscalização atrás do cara. É isso. Aí ele fez isso trocentas vezes. Aí o Bolsonaro, de repente, virou o cara mais sortudo do mundo. Fez 2 quadras na Mega Sena. Pois bem, aí o Bolsonaro fez, sabe o quê? Ele se explicou. O Bolsonaro soltou uma mega nota. Eu não acredito em uma palavra do que ele fez, mas explicou tudo. E o caso do Rolex? Nada. Por quê? Porque o advogado falou, Bolsonaro, vão te prender por isso. A notícia aí do ex-primeiro-ministro do Paquistão é aquela que vem a calhar. Inclusive, o que se acha lá do lado bolsonarista é que a Polícia Federal, a imprensa já tinham conhecimento disso e estavam esperando o momento certo. E que acompanharam que estava para ser preso o ex-primeiro-ministro de outro país por vender presentes oficiais e soltar a notícia um dia antes. E aí fica aquela pá! E aí, porque quem acompanha aí a política é igual alguém que acompanha essa política no Brasil. Se a pessoa no dia 5 de abril dissesse, nossa, o Lula será preso em breve, é óbvio, porque o STF tinha acabado no dia 4 de negar o habeas corpus dele, tinha julgado uma semana antes a favor ali da prisão em segunda instância. Então até uma semana antes você sabia que o Lula ia ser preso dali no máximo 10 dias, todo mundo sabia. No Paquistão, qualquer pessoa que acompanhasse o mínimo da política ali ia falar, esse cara vai ser preso por vender joias, hein? Vender joias que ele conseguiu quando era líder do país. Vamos soltar a notícia aqui. Isso é o que o pessoal do Bolsonaro acha. Se foi isso ou se foi uma mega coincidência, eu já não sei. O que acontece é que foi avisado o Bolsonaro, tá ruim. Então o Bolsonaro está tendo crises aí, ele não está querendo aparecer. Estão tentando convencer o Bolsonaro a fazer talvez uma aparição ou outra bem calminha e tudo mais. Há pessoas no entorno do Bolsonaro que acham que não é ruim quando ele aparece chorando, acham que é até bom, que isso mostra que ele está sendo perseguido e tudo mais. E há pessoas que não, que acham que ele, como um líder político, ele tem que mostrar força sempre, ele não pode nunca aparecer chorando e tudo mais. O que acontece é que o Bolsonaro tem crises de choro, ele tem crises de choro, não uma, nem duas, tem várias crises de choro. Então, não se sabe aí se vai sumir completamente ou se vai acabar escutando o pessoal que diz, não, isso tem que ser natural, mostra chorando, mostra que está sendo perseguido. Enfim, veremos o que vai acontecer agora nessa semana, tá entrando, porque semana passada foi um desastre total para o Bolsonaro e para o campo bolsonarista. Você viu até aí deputado André Fernandes chorando na Câmara, falando que tem que cuidar para não ser preso. Como é bom tá vivendo aí o pós-governo Bolsonaro, vendo essa coisa fascista se ferrando. Seria melhor que não tivesse governo Temer, nem Bolsonaro, não tivesse golpe de Estado, não tivesse isso. Mas teve. E aí, dos males o menor, voltou aí o governo Lula, o Brasil tá voltando a crescer, tá voltando a ser um país respeitado, tá tudo dando certo aí na área econômica, e aí a gente tá vendo os fascistas desesperados, surtando, chorando ao vivo. E é engraçado, né? Esse mesmo pessoal que é descontrolado, que grita, que aponta o dedo, que é machão, na hora de pagar pelos crimes, mas choram. Olha, a Dilma foi presa, torturada, passou por... Você não vê a Dilma chorar.
Você não vê a Dilma chorar. A Dilma sofreu um golpe de Estado, o Lula foi preso, ficou 580 dias preso, sem provas, perseguido, viu? Enquanto isso, o cara que o prendeu virar ministro, esse pessoal entrar no governo. Você não viu o Lula chorar. Pelo contrário, quem ia visitar o Lula falava, caramba, a gente vai visitar o Lula, a gente chora e ele é que consola a gente. Ele é que dá força para quem vai visitá-lo. Agora imagina a tarefa difícil do Lula, que estava preso e aí vinha alguém visitar, a pessoa chorava. Imagina como é que fica pro cara que tá preso. Aí, e ainda sem prova e tudo mais, aí ele já consola a pessoa. Enquanto isso, os fascistas choram. Calma, calma. Vamos chorar ainda mais. A gente vai nadar muito nas lágrimas dos fascistas. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar aqui junto quando acabarem presos. Falou!